Bom, gente, Gestão L dando continuidade aí à Feira do Empreendedor, um dos maiores eventos aí que acontece no Brasil inteiro, e a gente tem aqui, claro, em Alagoas, o Sebrae, que é fomentador desse grande negócio que vai gerar aí grandes oportunidades para os nossos empreendedores. Estivemos aí, conversamos com alguns líderes, tanto do setor público como do setor privado. E hoje nós estamos aqui com o vice-governador do estado, o senhor José Tomás Honor, que vai também com a gente só somar a Feira do Empreendedor. Vice-governador, muito obrigado pela participação aqui no programa Gestão L. E a minha pergunta para o senhor, voltado para a Feira do Empreendedor, é empreendedorismo público. Como grande líder, o que o senhor poderia dizer sobre a Feira do Empreendedor e também somando a condição pública de gerir o nosso estado? Uma das coisas que mais atrasou o desenvolvimento de Alagoas foi exatamente havermos passado mais de 2 décadas sem que o empreendedorismo se fizesse presente nesse estado. Tanto os segmentos privados como o próprio setor público, considerado como investidor, como tocador de um negócio, se ausentaram. E isso fez com que Alagoas passasse a ostentar alguns números, alguns índices muito negativos. De uns tempos para cá, sobretudo a partir do governo do Dr. Vilela, o Estado retomou esse viés e passou a incentivar claramente esse tipo de postura. A parceria com o Sebrae está presente em todos os momentos. O Sebrae é o grande conselheiro, é o grande motivador, e a gestão do Dr. Marcos Vieira é exponencial nessa linha. O Estado, como, digamos assim, ente público, ele pode operar de 2 maneiras. A primeira delas é quando o Estado chama para si a atividade empresarial, passa a ser ele o empreendedor, ele o fazedor do negócio. A outra, talvez até mais importante, dependendo da ótica como se observa o fenômeno, ele é o grande facilitador, o criador de condições para que a iniciativa privada, o empreendedor, pessoa física ou jurídica, mas privado, possa se instalar, crescer, desenvolver as suas atividades. Aqui no Estado, o salto quantitativo é extremamente eloquente. Nós olharmos o número de pequenos empreendedores que tínhamos e o número que temos, para ver que percentualmente deve ser o maior salto nesse país. Os benefícios são óbvios. Alagoas é um estado pequeno, segundo o menor estado da federação, mas com a 4ª densidade demográfica do país. Esse é um problema para o gestor público, mas pode ser um grande negócio para o setor privado. De uma certa forma, nós temos um mercado interno sedutor, nós temos grandes fronteiras para expandir, para consolidar, para criar, para desenvolver o empreendedorismo. O Estado é uma luz que não se apaga, permanentemente acesa, uma luz amarela, para demonstrar ao governo, ao governante, seja ele quem for, às estruturas, aos órgãos públicos, que aqui existe muita gente precisando de uma oportunidade para se inserir no mercado, para produzir, para crescer, para se desenvolver. Na minha atividade específica, entre as coisas que, como meu vice-governador, talvez a mais ligada ao tema que nós estamos nos debruçando seja a administração do FECOEP. O FECOEP é o Fundo de Combate à Pobreza. É a maior ferramenta do Estado para desenvolvimento, bancada com recursos do próprio Estado. Nós injetamos aqui por ano mais de 50 milhões de reais todo ano, focando exatamente negócios, pequenos negócios e outras atividades que melhoram, digamos assim, o nível social do Estado como um todo e fazem inclusão social, que é um dos objetivos do governo. No que diz respeito aos negócios, nós financiamos, por exemplo, os APL, os Arranjos Produtivos Locais. Os APL aqui no Estado são um exemplo de inserção no mundo empresarial, no empreendedorismo, de gente que até recentemente sequer sabia que isso existia.
É motivo de muita felicidade para o gestor público ver que essa iniciativa, que esses recursos tão duramente arrecadados do contribuinte, eles servem como uma alavanca poderosa para a atividade privada, para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor, para o microempreendedor. Para quem está assistindo a gente, do que nós estamos conversando sobre empreendedorismo, qual a dica, qual o conselho que o senhor pode deixar para quem hoje pretende ajudar a gerir o nosso erário público, ou seja, as finanças, administrar o Estado ou o município? Olha, tem uma regrinha básica. Eu fui secretário da Fazenda aqui com 30 anos. Uma vez eu estava num programa em São Paulo e o sujeito perguntou: por que o Estado de Alagoas está em primeiro lugar em execução financeira durante 20 meses consecutivos? Eu sou economista, eu digo não, eu sou advogado, sou promotor, na época era promotor, hoje eu já sou aposentado do Ministério Público, mas a regrinha é a regrinha da dona de casa, ela vai entender muito bem. A gente não compra com o dinheiro do Estado aquilo que a gente não compraria com o nosso. E todo cidadão, toda pessoa sabe perfeitamente o que é caro e o que é barato, o que vale e o que não vale. Essa é uma regra elementar. As pessoas que são desastradas, absolutamente desastradas no ambiente privado, têm grande chance de continuar desastrada no setor público. Aliás, via de regra, pior, porque o setor público, lamentavelmente, em países como o Brasil, ainda atrasados, a responsabilidade do gestor não é a que devia ser. Pessoas que dão prejuízo ao Estado deviam pagar por isso, da mesma forma que pessoas que dão lucro ao Estado deviam ser premiadas por isso. O estímulo de ingressar na vida pública é exatamente a satisfação indizível, incomensurável, de você saber que empregou um pouco daquilo que você amealhou em termos de conhecimento durante a vida em prol de uma coletividade. Não é uma fazenda sua que você comprou, gastou, melhorou, ganhou um dinheirinho, mas aquilo fica circunscrito a você e aos seus. Quando você envereda para o setor público, os ganhos são de outra natureza. Não são nem devem ser nunca pecuniários. São outros tipos de gratificações. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo do FECOEP, para não perder o foco. Quando a gente investe uma fortuna para comprar um reprodutor de 6 cabrinhas, ou um carneiro e 6 ovelhinhas, que é uma coisa pequenininha, e você, ao transferir aquilo para um sertanejo, de Paricões, da Begové, de Palestina, da região mais distante aqui da capital, e você vai um ano depois e vê essa pessoa que não tinha renda nenhuma, que vivia à margem da sociedade literalmente, vivendo ou da caridade pública ou da caridade oficial, essas bolsas, essas coisas, ou o mero dinheirinho que o prefeito ou alguém dá ali no interior. E você vê essa pessoa orgulhosa do que construiu, do que fez, e se tornando cidadão em toda a sua plenitude. Essa é a grande remuneração do administrador público. Então, o conselhinho é esse: pensar nisso, pensar no prazer que às vezes você tem em ver coisas que você plantou, que você ajudou a incrementar, aflorarem de uma forma socialmente tão positiva, tão bonita, ver o Estado crescendo como um todo, porque os somatórios desses pequenos ganhos individuais se traduzem no avanço social como um todo. Toda vez que Alagoas ganha um ponto, em qualquer dessas escalas, na atividade econômica, no desemprego, na alfabetização, na saúde, em qualquer segmento, você sente que o Estado está avançando, está no caminho reto, isso é uma gratificação extraordinária. Então, quem pensa na política tem que pensar nesse tipo de satisfação, porque nem todo mundo tem essa mesma vocação, essa mesma propensão. Então, muita gente que acha que isso é indiferente, que isso pertence a outro, que isso está no
no segmento de terceiros, que isso não interessa a ninguém. Bom, quem tem essa visão, vamos dizer, egoísta ou voltada para o próprio umbigo ou isolacionista, não pode nem deve nunca ingressar na vida pública. No nosso exemplo de hoje, nós estamos falando de empreendedorismo. Em tese, isso seria uma conversa privada, é o investidor privado, é o cidadão que juntou dinheiro e foi para frente. No entanto, a gente vê que há uma intercomunicação, que é um processo sinalagmático, que é um caminho de duas vias entre o público e o privado. E quando o público cumpre a sua tarefa específica, propiciando ao segmento privado a oportunidade de crescer existencialmente, economicamente, socialmente, ambas as partes estão extremamente satisfeitas. E é importante lembrar também que o empreendedor não é só o empreendedor que precisa estar à frente. Existem grandes empreendedores também trabalhando em empresas como o setor financeiro, no setor público também, secretários, enfim, de todas as áreas. O empreendedorismo não está resumido só quem está à frente construindo a coisa, mas também toda uma... É uma atividade coletiva, veja bem, e cada dia mais complexa. Cada dia mais complexa, cada dia exigindo uma visão muito clara e muito aguda de tudo que está acontecendo em suas circunstâncias. É muito fácil de entender. O sujeito tem um pequeno negócio onde transporte é uma rubrica importante na sua despesa. Não é? Aí, o presidente Assad, na Síria, a 15 mil quilômetros de distância, abre uma guerra. E esta guerra automaticamente influi no preço do petróleo. Então, uma coisa que acontece por circunstâncias completamente alheias, numa distância absurda e impensável, sem que sequer o pequeno empreendedor ou médio empreendedor saiba disso, vai afetar o seu negócio. O mundo globalizado é isso. E quem está inserido nele, não há maneira, aliás, de não estar inserido nele, precisa estar todo santo dia atento a todas essas circunstâncias. Quando nós temos aqui o SEBRAE nesse contexto, o que é o SEBRAE? O SEBRAE é um ente habilitado tecnicamente, com uma assessoria de excelente nível, com uma visão de mercado voltada sobretudo para o pequeno e para o médio, mas nacionalmente, com um nível de informação que o pequeno empreendedor sozinho não vai ter nunca, com um nível de treinamento das atividades específicas que o pequeno empreendedor não vai ter nunca, e são entes como o SEBRAE e outros que criam esse ambiente propício ao desenvolvimento. Às vezes a pessoa diz também o seguinte, bom, mas o empreendedor, tem gente que estuda, faz MBA em várias faculdades, no entanto o outro se desenvolve mais. Mas mesmo aquele empreendedor que se desenvolveu mais, ele poderia ter sido ainda melhor se ele tivesse capacitado, é onde entra a capacitação. Claro, a obrigação inclusive do Estado, é exatamente criar condições favoráveis. O êxito ou o insucesso, isso em qualquer atividade, em qualquer segmento da vida, tem uma pluralidade de causas imensas. Às vezes o sujeito vai para frente sem nenhum tipo de conhecimento específico e divisou um nicho de mercado que outros não haviam divisado num determinado momento, numa determinada hora. É a mesma coisa da política. Eu tenho uma visão integrada disso. Alguns se elegem, outros não. Alguns conseguem sensibilizar as pessoas, outros não. É uma questão de rigor científico? Talvez, mas sem dúvida alguma, tanto na política como na atividade empresarial, aliás, na vida como um todo, quem está menos preparado leva desvantagem no processo. O tamanho dessa desvantagem é o processo que vai determinar. Às vezes a pessoa é tão talentosa, tão competente por si própria, que consegue superar até a ausência disso. Mas é induvidoso que alguém treinado, alguém informado, alguém apetrechado, alguém que entenda o universo onde está inserido, tem muito mais chances estatísticas de êxito do que uma pessoa que esteja fora disso. O empreendedorismo, como a gente vê, é exatamente isso. É não apenas a vontade de empreender,
mas também a preocupação cotidiana com circunstâncias que possam possibilitar maiores condições de êxito ao seu empreendimento. Então é um fator preparação, Claro. um fator sorte. Claro, Quem capita dele sorte? como tudo na vida. Às vezes você está na hora certa, no momento certo, quando você está preparado, tudo flui melhor. Eu gosto muito de jogar gamão, que é um jogo milenar, tem 5.000 anos. Gamão é 70% de sorte, 30% de talento. Você pode ser um gênio do talento, mas se a sorte for madrasta como você, mas a sabedoria popular já trata isso de uma forma bem adequada, né? Quem cedo madruga, quem melhor faz, está dentro desse contexto. Quem melhor se prepara, sem dúvida nenhuma, vai melhor do que quem não se prepara. Eu vou fazer uma última pergunta ao senhor, que é justamente voltada para a questão privada, o senhor como empresário também. A mesma dica e conselho que o senhor deixou para o setor público, vale também para o setor privado? Mesma, veja bem, cada um tem uma visão. A minha... Porque nós temos aqui vendedores de shows em todas as áreas, empreendedores do pequeno, médio e grande porte. É tudo parecido, na minha visão. Um negócio grande, ele se diferencia do negócio pequeno pela quantidade de zero que ele acrescenta a um número, seja ele qual for. Mas veja bem, uma decisão de R$1.000 ou uma decisão de R$1 milhão, às vezes ela não é essencialmente distinta. É muito parecido, apenas é uma questão de escala. Claro que isso é uma simplificação grosseira, mas para o telespectador entender, é isso. O nosso negócio, na vida privada, é isso. Gestos que revelam acerto, boa decisão, boa maturação, boa reflexão, bom estudo do ambiente, tomados no âmbito individual, tomados por mim, ou por você, ou por quem nos assiste, para montar um negócio, esse mesmo tipo de postura, se ele for levado para o setor público, ele vai dar certo da mesma forma. Ao contrário, se o empreendedor ou o administrador não tem experiência, não reflete, não pondera, não estuda, faz as coisas pelo coração, 100% emoção, acho. O pior do que o olhômetro é o achismo. Eu acho porque não acho, porque acho. A história está coalhada de cadáver financeiro, econômico, de gente que achou. Essas coisas a gente não acha, essas coisas a gente procura, na medida do possível, ter certeza. A boa certeza, a boa previsão, a boa análise, a boa decisão no segmento privado, ela é, em essência, idêntica à sua congênere no setor público. Não tem muita diferença. É por isso que eu disse no decorrer do programa que não acreditava em homem público desastrado na sua vida privada. Se o sujeito dependendo de droga, tem uma família desajustada, veja bem, é muito difícil que esse tipo de pessoa, vindo a se eleger, vá fazer alguma coisa diferente. As pessoas são o que são. Quando eu presidi a Câmara dos Deputados, uma vez num debate, vieram me perguntar isso. E a Câmara? A Câmara não melhora nem piora ninguém. A Câmara apenas torna público aquilo que todos conheciam no âmbito privado. Pessoas que têm um comportamento antiético na sua vida, que são desonestos, que são irresponsáveis, que são caloteiros, que não pagam a ninguém, quando tem um mandato, continua desonesto, continua caloteiro, continua não pagando, continua desastrado. O mandato não é uma bênção do Senhor, nem é nada divino, nem é uma inspiração celeste. Bem ao contrário, é uma coisa bem terrena e perigosa. Porque o mandato é o quê? É a transferência de responsabilidade. Eu não posso falar sobre empreendedorismo, então eu elejo fulano que tem uma visão clara disso para falar em nome de mim. Quando eu elejo
uma pessoa que não devia ser eleita nunca, ela não vai se transformar numa coisa boa, porque eu dei a ela a minha confiança. Bem ao contrário, ela vai se manter ruim como sempre foi, e eu apenas vou ter o direito de me arrepender durante 4 anos ou 8, dependendo do mandato que eu destinei a essa pessoa, que jamais, na origem, devia ter recebido. Eu vou pedir desculpas, porque na verdade eu ia encerrar com aquela pergunta, mas eu vou ter que agora fazer. Nada, fica à vontade. De todos os sonhos que o senhor já realizou no setor público, como gestor, como empreendedor, qual ainda falta realizar? Faltam muitos. Veja bem, eu acho que eu vou morrer e ainda vou deixar um monte de coisa por realizar. Eu acho que quando o sujeito pronuncia esta frase, eu estou realizado, ele devia morrer 5 minutos depois disso. Todos nós viemos ao mundo para fazer alguma coisa. Eu não me satisfarei jamais. Eu já fiz no meu passado algumas coisas que me orgulho dela. Quando fui secretário da Fazenda, esse estado era o primeiro lugar do país, o funcionalismo recebia em dia, a vida era absolutamente organizada. Me lembro do meu primeiro ano de gestão, a receita cresceu 63%, no segundo 107% e no terceiro 192% em relação ao exercício anterior. É uma conquista, mas uma conquista de um determinado momento, que a história já ultrapassou, as circunstâncias são outras. Mas hoje a gente fica pensando que pode fazer alguma coisa ainda nesse campo ou em outro. Sempre há muita coisa o que fazer. Eu visitei uma vez a Noruega, que eu acho que é o país mais organizado do mundo, é impossível, é monotonamente organizado. Singapura e as pessoas, não, Singapura é pulsante, dinâmico, Singapura é muito diferente. Singapura é tão dinâmica que todo ano ela cresce, em média, 30 km² no mar. Ela cresce, inclusive, fisicamente. Um hotel chamado Raffles, que era um hotel de se hospedava os intelectuais no século XX, em Singapura, hoje, que era na beira-mar, ele hoje está mais ou menos a uns 3 km da praia. A ilha foi crescendo. A Noruega é um país estabilizado, não tem crescimento demográfico, a população é a mesma, o Estado paga tudo, o imposto de renda leva 90% que você ganha, é de uma monotonia total. E lá as pessoas ainda querem contribuir, defraudam causas ambientais no país, são os grandes inspiradores desse tipo de luta, porque o patamar de realização pessoal apenas deslocou-se, teve um upgrade, está no outro universo. Então é isso, tem um monte de coisa, eu não sei nem elencar. Eu gostaria muito que esse Estado fosse mais rico, tivesse melhores condições para você melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança pública, ter mais empresas, ter melhores estradas, ter mais energia. Não faltam estímulos e metas para a gente entender. E o importante é isso, é ter sempre em mente que existem essas metas, que essas metas são móveis, que as pessoas que dão por exaurido o processo, nesse mesmo dia não tem mais desafio, e sem desafio ninguém vai para frente. O empreendedorismo é sinônimo de um desafio permanente. Quem chegou lá não tem mais desafio, só vai andar para trás. Dito aí até a condição dos grandes empreendedores aí que chega, não é mais o valor financeiro, mas são os desafios, é tudo que você constrói. O Eike Batista, por exemplo, o Eike Batista está aí, tudo bem, está na situação que está, mas o que impulsionava ele não era mais dinheiro, nem os grandes empreendedores, né? Não, olha, não é. É um desafio, é construir coisas novas. A partir de um determinado patamar financeiro, não há mais o que fazer, o sujeito só faz 3 refeições por dia. Se ele for bilionário, ele não vai ter condição de comer um quilo de caviar por cada refeição. As pessoas, se é alguém que tem fixação em automóvel, as pessoas só podem andar no automóvel. Eu morro de rir quando vejo um jogador fulano tem 14 carros dentro de carro. Tem uma Ferrari, tem uma BMW, tem uma Mercedes, mas como ele só tem uma bunda, uma linguagem bem clara, é muito difícil ele sentar em 15 carros. E por aí vai. As pessoas progridem por outros estímulos, porque acham que podem contribuir com tudo aquilo que aprenderam. Esses gênios modernos, jovens e tal, esse pessoal ligado à área de informática, são
pentatrilionários e, no entanto, trabalham 15 horas por dia. Trabalham por quê? Trabalham porque acham que não é só o dinheiro, não é só o patamar financeiro que atingiu. Acham que tem outras maneiras de servir a sociedade como um todo. Eu acho que é isso. A atividade empresarial, a partir de um determinado nível, aí estamos falando de níveis elevados, evidentemente, ela se transforma de uma certa maneira num ente gerador de progresso público. Na Suécia, de novo, para os exemplos escandinavos, o imposto de renda vai até 90%. O que leva um cidadão, e chega logo nos 90%, não é muito longe não, porque o que leva um cidadão de 50, 60, 70 anos a trabalhar como um escravo, se ele já sabe que o imposto de renda vai levar 90% do que ele ganha? Se não a convicção clara de cidadão que ele está contribuindo com o país dele, com a sociedade dele, gerando empregos para outras pessoas que não têm essas mesmas condições. Esse estímulo é fundamental. Bom, gente, olha só, acho que estendeu até um pouco mais a entrevista de hoje, mas foi um grande prazer, porque aí acabou iniciando a conversa com o gestor público, né? Mas aí a gente entrou também num diálogo mais da pessoa do senhor José Tomás Honor, que também é empresário e líder aí na condição pública, toda a experiência e know-how que traz o ser humano. Aqui é o programa de gestão aérea no porte e no peso que o senhor traz, todo conhecimento. Só temos a agradecer. Com certeza pudemos aprender muito com o programa de hoje. E para encerrar, eu vou pedir para o senhor deixar aqui um recado para os nossos empreendedores de Alagoas, dos dois setores, público e privado. Olha, se aqui tivesse o velho Lenin, o Lenin fez uma frase, proletários do mundo todo unidos, ele, Marx, era o lema dos comunistas do século e meio atrás. Hoje a gente pode rever essa frase e dizer assim, empreendedores de Alagoas toda, unidos. Quer dizer, é importante que estejam juntos, que compartilhem experiências, que busquem o Estado quando necessário, vão ao Sebrae, vão à mídia. Nós todos somos sócios desses empreendedores. Eu me sinto, de uma certa forma, vinculado a um e a todos. É um processo. Eu quero desejar isso, é que esse seja um processo vitorioso, que cada vez mais tenhamos gente envolvida no processo e que a semana que se avizinha seja um sucesso absoluto, porque nada como um fórum, um evento, uma data específica, um lugar escolhido, para que isso se converta num imenso processo de aprendizado. Aprender é também ouvir, escutar, ponderar, refletir, absorver experiências de terceiros bem-sucedidas. É isso que eu desejo muito êxito a todos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos lá. Graças ao senhor. Fique com Deus. Gestão aérea, gente.